Nesse tutorial, nós vamos fazer uso do Redis como um tipo de message broker, né? Um intermediário aqui de mensagens para um sistema assíncrono. Então, pessoal, nós vamos fazer a implementação dessa arquitetura aqui, onde aqui no meio nós temos aqui uma instância do Redis, né? Lá dentro do Redis nós vamos ter uma estrutura na forma de fila, lembrando que a estrutura de fila trabalha da seguinte forma, onde os primeiros elementos que chegam serão aqueles primeiros elementos a serem processados, os últimos elementos que chegam na fila serão aqueles últimos elementos que serão processados. Lá dentro do Redis, pessoal, o nome dessa nossa fila será key2.persons, tá? Do lado esquerdo aqui da nossa instância do Redis, nós teremos aqui uma aplicação chamada de Producer Person, e essa aplicação será implementada em Java e a sua funcionalidade, o seu objetivo é fazer a produção de dados sobre pessoas, né? E esses dados, esses objetos sobre pessoas serão enviados aqui para a fila que estará armazenada lá dentro do Redis. Do outro lado da nossa instância aqui do Redis, nós temos uma aplicação consumidora, né? E essa aplicação consumidora será chamada de Consumer Person. E essa aplicação também será implementada em Java. Então, à medida que poderão poderão chegar novos dados aqui na fila do Redis, dados sobre pessoas, e se essa aplicação consume person vai consumir esses dados e o Redis, depois que esses dados serão consumidos, ele removerá esses dados da fila, tá? Então, pessoal, só para saber, o Redis ele é um tipo de banco de dados em memória, né, sobre uma licença open source. E o Redis ele é bastante utilizado como um sistema de cache e também bastante utilizado como um message broker, né? Ele é uma alternativa, digamos assim, paliativa em relação ao RabbitMQ e até mesmo Kafka, né? Visto que vocês irão processar dados lá dentro do Redis que não existe tanta importância se esses dados vierem a serem perdidos caso o sistema vier a cair, né, por algum motivo específico. Então, pessoal, sabendo disso, vamos aqui voltar só para a arquitetura para a gente ter uma ideia geral do que será implementado. Nós precisamos aqui de uma instância do Redis, tá? Então, pessoal, vocês podem fazer a instalação aí do Redis. Eu, particularmente, gosto de utilizar muito o Docker para subir algumas instâncias de alguns serviços específicos. Nesse caso, eu vou usar o Docker para levantar uma instância do Redis. Então, vou aqui no meu terminal e eu já tenho um códigozinho aqui pronto, né? Eu tenho aqui ó, o docker run -it, eu vou executar no modo iterativo essa instância. O nome da minha instância vai ser Redis e essa instância do Redis ela vai trabalhar sobre a porta 6379. E Redis aqui no final, essa palavrinha é o nome da imagem do meu Redis lá no Docker Ruby, né? Ele vai pegar aqui a última versão disponível, tá? Eu vou dar um Enter aqui, ele já vai subir automaticamente aqui uma instância do Redis para mim, tá? Então eu tenho aqui uma instância do Redis e essa instância do Redis ela está rodando na porta 6379, tá bom? Então eu posso entrar aqui nessa instância, deixa eu só listar aqui quais são as instâncias Dockers que estão rodando nesse momento. Nós temos aqui essa instância do Redis que já está em execução. Ela subiu a 23 segundos. E agora vamos entrar dentro dessa instância. Vou dar aqui um docker exec-it. Vou colocar aqui df, que é o início aqui do id da minha instância. E vou colocar aqui o bash. E com isso já é suficiente para eu entrar dentro da minha instância do Redis. Eu vou colocar aqui o Redis CLI. Pronto, estou dentro do meu Redis, da minha instância do Redis. E agora eu vou dar aqui um case.estrelinha para verificar todas as chaves armazenadas no meu Redis. No momento não tem nenhuma,
tá? Eu vou deixar essa janelinha aqui do prompt de comando, porque daqui a pouco nós iremos voltar aqui para ver os dados armazenados, tá bom? Agora, pessoal, voltando aqui para a nossa arquitetura, nós já fizemos aqui essa primeira parte, nós já temos aqui uma instância do Redis funcionando. No momento lá dentro nós não temos nenhuma fila ainda, porque nada foi armazenado dentro da instância do Redis. Agora, vamos fazer aqui a implementação dessa aplicação Producer Person, tá? Para essa aplicação ficar bem simples, pessoal, eu já fiz aqui a sua implementação. Eu utilizei aqui um projeto Maven, tá? Então, nesse projeto Maven, vocês irão precisar basicamente de duas dependências. Você vai precisar dessa dependência aqui do Redis.clients. Essa dependência é um cliente que vocês poderão fazer uso para se comunicar com a instância do Redis. E essa dependência aqui, pessoal, é interessante porque ela vai nos ajudar a converter um objeto Java em um objeto JSON e converter esse objeto JSON em um objeto Java caso nós precisemos. Então, é interessante fazer uso dessa dependência também, tá bom? Então, pessoal, para essa nossa aplicação aqui dentro do Produce Person, eu vou utilizar o seguinte domínio relacionado a uma pessoa. E para essa pessoa nós temos aqui o nome, e-mail, nós temos o peso e nós temos a altura dessa pessoa. Eu coloquei aqui o implement serializable, já que eu vou transitar aqui os dados da minha aplicação para a instância do Redis, né? Então isso aqui é padrão, tá bom? Temos aqui dois construtores, um construtor sem parâmetro e um construtor com todos os parâmetros. E aqui embaixo, pessoal, nós temos todos os gets e sets e lá no final nós temos um toString. Simples assim. E agora nós temos a classe chamada Producer Service, tá? Nessa classe, deixa eu só dar uma aumentada aqui na fonte, deixa eu diminuir aqui do lado esquerdo, para que vocês consigam enxergar melhor. Então, pessoal, eu tenho aqui a classe chamada Producer Service, tá? Producer Service. E aqui dentro dessa classe nós temos esse método aqui, que será utilizado para inserir uma pessoa lá na fila do Redis. Então, pessoal, aqui de cara eu tenho que definir qual será o nome da minha fila lá no Redis. Nesse caso vai ser key.pass. Lembrando que o Redis ele trabalha com estruturas chave, valor. Então, isso aqui será basicamente o nome da minha chave lá dentro do Redis. E aqui, pessoal, eu estou utilizando o JSON, o JSON, né, o new JSON.toJSON, para pegar esse objeto pessoa que está vindo aqui como um parâmetro e converter esse objeto pessoa em uma string, e essa string ela vai ter o formato de um objeto JSON, simples assim, tá? E aqui, pessoal, nós temos aqui só um momento, pessoal, nós temos aqui uma instância do Redis, do Jets, né? E esse Jets é o nosso cliente aqui para se comunicar com o Redis. E esse objeto aqui, nós vamos passar aqui o objeto host and port, nós vamos passar o host e a porta para que ele consiga se comunicar com nossa instância do Redis. Nesse caso, eu vou passar aqui como parâmetro localhost, essa string, e vou passar a porta 6379, que é onde essa instância do Redis está sendo executada. E aqui embaixo, pessoal, nós temos esse comando, essa linha, o jets.rpush. E esse rpush, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a chave que está lá dentro do Redis, nesse caso será o keyPersons, e nessa chave vai colocar um elemento no final da fila, né? Ele vai colocar a pessoa que está vindo como um parâmetro no final da fila. Perceba que aqui eu estou pegando o resultado, tá? E esse resultado será basicamente a quantidade de registros adicionados, nesse caso será 1, que eu estou adicionando um registro por vez. E aqui embaixo eu tenho um sys.out.println simplesmente para imprimir esse resultado. Então, a cada execução ele vai dizer aqui o nome da fila, né? E a quantidade de itens que foi armazenado lá naquela fila. E aqui embaixo, pessoal, tem um método main, e o método main, dentro desse método main, eu tenho uma instância da classe Producer Service, e aqui embaixo eu tenho a chamada do método InsertPersonKey
passando aqui em cada uma dessas linhas um objeto person diferente. Nesse caso aqui eu estou passando aqui o Miguel, a Maria, Ive e Pedro, tá? Simplesmente assim. Isso aqui já é suficiente. Eu poderia não ter colocado esse método main aqui, pessoal, e nem essa linha 19 para mostrar essa saída de texto aqui no console. E em vez disso utilizar o JUnit, mas eu evitei usar o JUnit porque eu queria tornar aqui essa aplicação a mais simples possível. Então por isso eu resolvi deixar desse modo. Agora pessoal, é só nós executarmos aqui a nossa aplicação. Eu vou clicar aqui com o botão direito, executar como Java Application. Vou dar aqui um OK. Vamos aguardar. Ele está processando. Está um pouquinho lento, pessoal, porque eu estou fazendo a gravação aqui do vídeo e a minha máquina ela fica um pouquinho lenta quando ocorre essa gravação de vídeo, tá? Nunca apareceu novamente essa janelinha. E aqui ele está dizendo que foi adicionado um registro lá na fila, dentro da fila. Ele contém um registro, dentro da mesma fila contém 2, depois 3 elementos, 4 elementos adicionados dentro da minha estrutura fila. Vamos conferir isso lá dentro da nossa instância do Redis. Eu vou voltar aqui para o terminal, tá? Eu tenho aqui a instância do Redis ainda está rodando. E aqui, pessoal, quando eu usar esse comando novamente, aqui o case.estrelinha, vocês vão perceber que agora aqui eu tenho a chave key, person. E se eu quiser descobrir quantos elementos, os elementos que estão lá dentro, eu vou usar esse comando lrange. Vou dizer aqui o nome da chave, key, persons. Vou passar aqui o valor 0 e o valor 10. Vou dar um enter. Vou dar um enter. E ele vai mostrar aqui que foram armazenados a Maria, depois foi armazenado aqui o Miguel, a Ive e também foi armazenado o Pedro. E perceba que todos esses dados eles estão no formato de JSON, tá? Simplesmente isso. E agora vamos fazer o consumo desses dados. Vamos voltar aqui para a nossa aplicação Java. Eu vou fechar todas essas classes aqui, porque essas classes elas são relativos ao projeto Produce Person. Vamos aqui no projeto Consume Person, tá? E vamos analisar todas as classes que foram criadas. Vou abrir aqui primeiro o pom.xml. Perceba que no pom.xml nós temos aquelas duas dependências, o red.clients, que é o nosso cliente para o Redis, e temos aqui embaixo o JSON, que é para nós fazermos a conversão do JSON para objeto e do objeto para JSON. Nós temos aquela mesma classe lá, nós temos a classe person, né? Nós temos os mesmos atributos, é a mesma classe, não foi mudada nada, tá pessoal? E agora nós temos aqui a classe consume service. Aqui na classe consume service, nós temos esse método aqui chamado consume person queue, né? Ele vai consumir as pessoas lá da fila dentro do Redis. E aqui nós definimos também o nome da nossa fila, nós temos que especificar qual fila nós vamos consumir lá dentro do Redis. E aqui eu especifiquei um tempo de 2 segundos. Esses 2 segundos significa que quando ele fizer a operação de consumo lá dentro da fila, caso o elemento não exista, ele vai esperar essa operação ser realizada durante 2 segundos. Caso essa operação não se realize, ele para a execução de consumo daquele registro, tá? E aqui nós estamos fazendo a mesma coisa que fizemos lá no projeto Produce Person. Nós temos aqui uma instância do Jets, né? Passando aqui o localhost e a porta 6379. E aqui, pessoal, o comando é o seguinte: nós vamos fazer o jets.blpop, né? Esse B vem de bloqueio, quer dizer que depois que essa operação estiver sendo realizada, ele bloqueia lá, ele não permite que outras operações sejam realizadas naquela fila. E o L representa que ele vai remover o elemento que está à esquerda, né? Nesse caso, no início da nossa fila. Então, passa aqui como parâmetro o timeout, 2 segundos, para ele esperar até no máximo 2 segundos para essa operação.
e a chave referente à fila que ele vai consumir. E ele vai retornar aqui um list, pessoal, e esse list vai ter dois elementos. O primeiro elemento desse list será sempre o nome da fila que ele está consumindo. E o segundo elemento da fila será o registro, nesse caso, uma daquelas linhas JSON que nós iremos converter em objetos. Então, caso esse message que eu aqui retornado seja igual a null, significa que a fila está vazia. Então, eu simplesmente imprimo essa mensagem aqui, dizendo que a fila está vazia. Caso contrário, eu vou fazer uso do segundo elemento da minha fila, do meu message queue, usando aqui o método get, passando o valor 1 para pegar o segundo elemento que está dentro da minha lista e armazenar aqui dentro dessa variável JSON, tá? E agora eu vou utilizar o new JSON.from JSON, passando aqui a string no formato de JSON e dizendo que eu quero converter esse JSON aqui em forma de string para o tipo person.class. E aqui jogo tudo isso dentro dessa variável de referência, né, que é o person.obj. E aqui no final, na linha 26, eu faço imprimir esse person.obj, simples assim. E aqui embaixo, pessoal, eu tenho também o método main, e nesse método main, eu estou criando aqui uma instância dessa classe, né, que é o consumer service, né, e aqui eu estou fazendo uso de algumas vezes do método consumo person queue. Então, cada chamada desse método ele vai consumir uma única vez. Então, aqui, como eu armazenei lá quatro pessoas, então ele vai consumir as 4 pessoas, né? E depois que isso consumir as 4 pessoas, ele vai mostrar no console que a fila está vazia. Vai mostrar basicamente 2 vezes que essa fila está vazia. Agora vamos clicar aqui com o botão direito, executar como Java Application. E aqui nós temos o consumo, né? O consumo dos 4 objetos que foram armazenados lá no Redis. E depois, como eu executei o método consumePerson.queue mais 2 vezes, ele mostrou essa mensagem aqui, ó, a fila, dizendo que a fila com esse nome aqui, 2.persons, ela está vazia. Agora, se nós voltarmos aqui no terminal e verificarmos, usar esse mesmo comando, o lrange, key2.person, de 0 a 10, perceba que ele vai dizer que dentro do Redis está vazio, não existe uma chave com esse nome. Né? Se eu verificar se tem alguma chave lá, ele vai dizer que está vazio também, ó, não existe nada. Então, todos os dados lá do Redis, eles foram consumidos. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenha sido bem proveitoso esse mini tutorial de utilizar o Redis como um message broker, né? Um intermediário de mensagem para um sistema assíncrono. E até a próxima.